Paz do Senhor Jesus, glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar uma palavra aqui para você meditar, para você pensar, refletir. A gente vê por aí, no mundo todo, acontecendo coisas horríveis, não é? A gente vê no mundo todo acontecendo coisas que você fala, meu Deus, né? Coitada dessa pessoa. Você vê no mundo todo, irmãos, igreja, acontecendo situações que você fala, como pode? E por que Deus não interviu? Por que Deus não livrou? Por que Deus não guardou? Por que aconteceu isso? Por que se sucedeu essa situação tão terrível com esta pessoa? Não é assim? Você sabia que pela palavra de Deus, não é todo mundo, ou seja, não é todos que estão no mundo, melhor dizendo, que Deus tem misericórdia? Eu vou repetir. Você sabia que de todos os habitantes da terra, do mundo, não é todos que Deus tem misericórdia? A gente vê coisas horríveis acontecendo no mundo que deixa a gente até espantado, né? Louvado seja Deus. Situações terríveis. Irmãos, mas tem ser humano, tem pessoa na terra que não é digna de misericórdia, que não merece a misericórdia de Deus. Ah, irmã, eu não concordo não, porque Deus ele morreu por todo mundo, Jesus ele morreu por todo mundo para salvar todo mundo. Sim, Jesus morreu para salvar todo mundo. Mas existe uma classe de pessoas na terra, irmãos, que Deus não tem salvação para ele, não tem salvação, porque é o filho da perdição. Já ouviu falar da Bíblia, né? Do filho da perdição, filho da salvação e o filho da perdição. E o Senhor colocava muito forte dentro de mim, dizendo assim, não é todos que eu tenho misericórdia. Não é. E a prova disso é que você vê coisas acontecendo aí no mundo, que você chega até a perguntar assim, nossa, onde é que estava Deus, né? Que não livrou essa pessoa, onde é que estava Deus? Que não guardou essa pessoa? Onde é que estava Deus que não fez isso, não fez aquilo? Não é, irmãos? Não tem situação que deixa a gente assim, perguntando? Pois é. Não é todo mundo que Deus tem misericórdia, irmãos. Não é. Não é. E eu fui ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. E diz lá em Romanos 9 diz assim: o Senhor terá misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele terá compaixão daquele que Ele quer ter compaixão. Não é um desejo do ser humano de que Deus tenha misericórdia dele. Deus, irmãos, não tem misericórdia de todo mundo, não. Eu estou vivendo e estou aprendendo. O calor aqui tá tão forte, irmão, que a cigarra tá cantando. A cigarra tá cantando. Então, não é de todo mundo que Deus tem misericórdia. E esse é o motivo pelo qual devemos perguntar para Deus se devemos orar por aquela pessoa, por aquele fulano, aquela fulana. Temos que perguntar para Deus, temos que perguntar para o Senhor, porque não é todo mundo que tem a misericórdia de Deus, não, irmãos. Está lá em Romanos 9. Leia lá, Romanos 9. Leia todo o capítulo para você entender.
Não é todo mundo que Deus livra. Não é todo mundo que Deus guarda. Não é todo mundo que Deus tem misericórdia. E lá está escrito, aleluia, terei misericórdia daqueles que eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão daqueles que eu quiser ter compaixão. Então, isso significa que não é todo mundo que é merecedor da misericórdia de Deus. E verdadeiramente é, irmãos. Tem pessoas que são pessoas que, desde o nascimento, ela já é uma pessoa contra Deus. É um ser humano que vive na terra, mas ele não vive para a glória de Deus. Não vive para a glória de Deus. Ele e ela é regido por uma força diabólica maligna e que muitas vezes leva para o túmulo isso. É por isso que você vê aí pessoas que descem à sepultura e não existe nela transformação. Desce a sepultura, não tem transformação, não tem conversão, não tem salvação. Ele morreu sem o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que morre sem o conhecimento. E verdadeiramente é. Ele não tem prazer, mas, aleluia, a Bíblia também fala do filho da perdição, aquele que tem o coração que não é segundo o coração de Deus, é segundo o coração de Satanás. Porque você pode até não concordar, mas Deus tem os seus filhos e o diabo também tem. O diabo também tem seus filhos. E quem são os filhos do diabo? Os filhos da perdição. Destinado à perdição. Então fica com essa palavra para você meditar, para você refletir, porque Deus não tem misericórdia de todo mundo, não. Deus não tem misericórdia de todo mundo, não, irmãos. E até que a gente chega a esse conhecimento, até que a gente chega a entender isso, a gente fica orando por o mundo inteiro, não é? Mas, quando oramos pelo mundo inteiro, Deus sabe aonde é que vai cair a oração, né? Quem é que merece, aleluia, a intercessão de alguém? Quem é que merece a oração de alguém, a intercessão de alguém? Né? Então Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. A palavra diz também, orai por todos os homens. Quando diz orar por todos os homens, a gente ora no geral. No geral a gente ora por todos. Só que não é todos que recebem essa misericórdia. Não é todos que a oração vai atingir. Não é, irmãos, não é. Não é, e a prova disso é que a gente vê coisas horríveis acontecendo aí no mundo. Jovens sendo assassinados na flor da idade, 15, 16, 17 anos. A gente vê cada coisa, irmãos, acontecendo. Então, às vezes a gente diz assim, é porque chegou o tempo da pessoa. A gente costuma falar isso. É porque chegou o tempo da pessoa. Mas só que tem esse outro lado, irmãos, que Deus, ele não é de todo mundo que Deus tem misericórdia. Não é de todo mundo que Deus tem misericórdia. Porque ele não é poderoso para livrar, para guardar? É. Ele é poderoso para guardar, para livrar, para quebrar o laço. Ele é poderoso para isso e muito mais. Mas só que não é de todo mundo que ele tem misericórdia, não. Não é de todo mundo que tem misericórdia, não, irmãos. Não é. Então, louvado seja Deus, quando aparece uma situação muito difícil, que você olha assim, e você fala, meu Deus, o porquê disso? O que aconteceu? Por que será? Então você tem que orar a Deus, perguntar para Deus se você deve interceder, se você deve orar para essa pessoa, né? Porque às vezes Deus não está tendo misericórdia daquela pessoa. Deus não está tendo misericórdia daquela pessoa porque Deus sabe a vida dela desde a infância, desde o ventre Deus conhece, desde as entranhas da mãe, Deus já conhece todas as coisas. Fica com esse pensamento, com essa reflexão. Aleluia. Vou recapitular. Fica com esta palavra de Romanos capítulo 9. Leia lá, Romanos capítulo 9, e entenda que Deus, ele ama os que o amam.
Deus não é de todo mundo. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, que o escarnecedor, se você livrar o escarnecedor, passar a mão sobre o escarnecedor, ele vai voltar a fazer novamente. Então, a Bíblia diz em Provérbios, repreende o sábio e mais sábio ele se tornará. Repreende o tolo, o escarnecedor, e pior ele vai ficar. Já viu isso? Você fala com a pessoa, você orienta, você fala, você ensina, você orienta, você fala, mas ao invés daquilo surtir um efeito para o bem, surte um efeito para pior daquela pessoa. A pessoa fica pior. Pense nisso, reflita e leia a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.